A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus, nós estamos aqui novamente de volta na nossa disciplina sobre a doutrina de Deus. E nessa disciplina, nós iremos tratar nesta aula sobre os atributos de Deus. Quais são os atributos que existem em Deus? Como nós podemos compreender cada um deles? Essa aula é muito interessante. O que é que nós temos aqui nesse slide, né? Nós compreendemos que a partir do momento que nós começamos a ler nas Escrituras, a gente começa a perceber, a gente começa a notar, a observar que Deus ele tem os seus próprios atributos, né? Ou seja, o que são esses atributos? São qualidades que só existem em Deus, né? É justamente esses atributos que nós vamos focar nesta aula, né? São qualidades que apenas tem na pessoa de Deus. Então, o que é que a gente nota a princípio? A gente nota que a pessoa de Deus é um ser espiritual, né? Não somente Deus, mas todos os seres angelicais que estão com ele. Apesar de que Deus seja um espírito, assim como os anjos também sejam um espírito, né? Ele vai se diferenciar dos demais espíritos, ou seja, ele se diferencia dos seres criados por ele, né? Que são os seres angelicais. Por quê? Pelo fato da pessoa de Deus existir por si mesmo ou por si próprio, diferente dos anjos que só existem por causa da pessoa de Deus. Deus os criou, né? Ou seja, Deus é autoexistente, ou seja, Ele é eterno, Ele não tem um início, Ele não tem um começo, Ele nunca foi criado, né? Isso é muito complicado de se compreender, principalmente no mundo que a gente vive, em que tudo que está ao nosso redor tem um começo e tem um fim. Então, nós não vimos isso na pessoa de Deus quando a gente lê a Escritura Sagrada. E a gente percebe que ele também é eterno, ou seja, ele nunca morre, ele nunca nasceu, ele nunca foi gerado, ele nunca foi criado, né? Outra coisa importante, ele é imutável. Deus não muda, ele não sofre um processo de mudança, né? Outra coisa, ele é transcendente, ele está além de tudo aquilo que a gente possa imaginar. Então, a gente pode ver os atributos de Deus ser representados da seguinte maneira, né? Pronto. Em relação à sua intelectualidade, né, nós percebemos que Deus é o que? É onisciente, é fiel e é sábio. O que é um ser onisciente? É uma pessoa que tem consciência, ou tem ciência, tem conhecimento de todas as coisas. O ser humano, a pessoa dos anjos, eles têm um certo nível de conhecimento, porém, não como Deus. Por quê? O nosso conhecimento, assim como o conhecimento dado aos anjos, é limitado. Deus, ele não tem um limite de conhecimento. Ele é onisciente, ou seja, ele sabe de tudo. Ele sabe até mesmo aquilo que a gente ainda vai falar. Deus já sabe. Isso é um atributo que só pertence a Deus. Em relação à ética, né? Então, Deus é justo, Deus é um Deus ético, né? Deus é justo, Deus é misericordioso, piedoso e amoroso. Por isso que se pergunta, né, muito sobre essa questão da justiça de Deus, né? Existe uma teoria, uma vertente teórica em relação à salvação do ser humano, né? Que diz que Deus, por ser soberano, ele simplesmente escolheu uns para serem salvos, né? E os demais, consequentemente, serão condenados porque Deus não quis escolher. Isso aí foge da ética que há em Deus. Por quê? Porque Deus é justo. Onde estaria a justiça de Deus nesse tipo de escolha, né? Em relação à emoção de Deus, né?
Deus ele tem seus sentimentos, e nós percebemos, quando a gente começa a ler a Escritura, que Deus ele detesta o mal, né? Outra coisa importante, ele é paciente e compassivo. Em relação à existencialidade de Deus, né, nós percebemos um atributo, uma qualidade que está em Deus, que também está em nós, é que Deus é livre, ou seja, ele tem liberdade de escolher, de fazer aquilo que ele quer. Ou seja, o ser humano também tem essa liberdade. Por quê? Porque o ser humano ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, não fisicamente, mas baseado em alguns atributos divinos que também tem no ser humano, porém com suas limitações, né? Então Deus ele é livre para fazer o que quer. O ser humano também tem essa liberdade, porque ele é a imagem de Deus. Deus também é autêntico e Deus é onipotente, ou seja, esse atributo de onipotência, ele não é visto no ser humano, ele também não é visto nos anjos, seja os anjos que estão com Deus e os anjos que se rebelaram contra Deus. Só quem é onipotente é o Todo-Poderoso, Deus, né? Ou seja, ele pode tudo, né? O ser humano pode algumas coisas, os anjos podem algumas coisas, os anjos caídos podem algumas coisas, porém não podem tudo. Isso é muito interessante. E aqui nós temos os 3 principais atributos de Deus que nós só encontramos na pessoa de Deus, né? Então, quando a gente começa a ler a Escritura Sagrada, a gente percebe que o Deus que é apresentado na Bíblia, ele é diferente de todas aquelas divindades ali que eram cultuadas, né, por as nações que viviam ao redor de Israel. Ou seja, o paganismo, eles não apresentam os seus deuses como sendo da mesma forma que a Bíblia apresenta, ou seja, é um Deus todo-poderoso, que a gente chama de onipotente, né? Um Deus onisciente, que é sabedor de tudo, né? E um onipresente, que tem aquele poder de estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Isso muito interessante. Não se vê nenhuma religião tratando daquela divindade da qual ele escutou dessa maneira. Porém, esse é o Deus que a Bíblia apresenta para os seus leitores, né? Então, a gente vai entender um pouco aqui, de uma forma bem resumida, o que significa onipotente, o que significa onisciente e onipresente, né? Onipotente significa ser o detentor de todo o poder. Então, Deus tem todo o poder para fazer qualquer coisa que Ele quiser. E Ele segue alguns critérios para que Ele mesmo possa fazer aquilo que Ele quer. Nada Deus faz aleatoriamente. Deus é um ser racional e inteligente, né? E também justo. Então, Ele segue a sua racionalidade e também segue a sua justiça, né? Não é porque ele pode tudo que ele vai fazer tudo, né? Outra coisa interessante é a ideia de onisciente. O que é um ser onisciente, né? Significa ser o detentor de todo o conhecimento. Então, Deus, ele tem todo o conhecimento que você possa imaginar. Inclusive, Deus conhece os corações, ou seja, os pensamentos das pessoas. E ele também conhece até aquilo que as pessoas irão pensar, ou seja, antes do pensamento fluir na mente da pessoa, Deus já sabe. Então, esse atributo é um atributo divino, ele não se encontra nos anjos, eles não se encontram nos anjos caídos também, tampouco no ser humano, né? Outro atributo tão importante quanto é o de onipresença, né? Esse atributo também a gente só encontra em Deus. O que significa isso, né? Significa poder estar em todo lugar ao mesmo tempo. O fato de Deus poder estar em todo lugar ao mesmo tempo não significa que Ele está. As pessoas precisam
em compreender isso, entender essa questão, né? Então Deus ele tem esse poder de estar aqui ao mesmo tempo em vários lugares ao mesmo tempo. Sim, ele tem esse poder. Esse poder só é dado à pessoa de Deus. Os anjos eles não têm essa capacidade. Os anjos eles só podem estar em um lugar só. Para que ele possa estar em outro lugar, ele tem que sair de onde ele está. Assim acontece com os anjos caídos, né? Da mesma forma, se há uma entidade espiritual numa certa região, ele só está naquela região. Ao mesmo tempo, ele não pode estar em outra localidade, né? Então, esses 3 atributos, eles só encontram na pessoa de Deus. A gente vai entender aqui um pouco, né? Sobre essa ideia de onipotência, apresentando para os irmãos, aí os alunos, né, alguns textos. E, é claro, de acordo com esses textos, a gente também vai tratar aqui de alguns questionamentos que é importante para a gente fluir aí no assunto, né? Então, em Jó, capítulo 22 e versículo 25, nós temos um exemplo bíblico sobre essa ideia de onipotência, né? O texto diz assim: então o Todo-Poderoso será o teu tesouro e a tua prata acumulada. O que é que nós percebemos aí? Nós percebemos que Jó, no livro de Jó, naquele período, naquele momento, Jó já tinha ideia, né, de que o Deus do qual ele servia era detentor de todo o poder. Por isso que a expressão aí, todo-poderoso, né? Que resumidamente significa onipotente. Um outro texto também de Jó, que é o capítulo 22, versículo 23, diz assim: se te voltares ao Todo-Poderoso, serás edificado. Então, a gente viu aqui pelo menos 2 textos que nos transmitem aí para nós a certeza que o Deus da Bíblia, ele é um Deus onipotente, é um Deus que tudo pode, né? Ou seja, ele tem poder tanto nos céus como na terra. Mas aí, de acordo aí com essa qualidade divina, né? Aí surge uma pergunta muito interessante, né? Se ele tem poder, por que então Deus não salva todos se ele pode tudo? Se ele não pode tudo, ele não é o detentor de todo o poder, né? Então, por que ele não salva todo mundo? Deus poderia fazer isso? Poderia sim. Aí, qual seria a resposta, né? Bom, o fato de Deus ele ter essa capacidade, esse poder, né, de fazer tudo, não significa que ele tem que fazer tudo. O ser humano, ele é a imagem de Deus. E por ele ser a imagem de Deus, ele possui aquilo que há em Deus, que é a liberdade de escolha. Então, para a questão da salvação, o indivíduo que tem essa liberdade de escolher, porque ele é a imagem e semelhança de Deus, ele deve o quê? Aceitar essa salvação ou não. Então, o fato de Deus poder tudo não significa que ele vá fazer tudo. Por quê? Porque em relação à salvação, é o ser humano que deve optar por ela. O que é que Deus faz? Deus revela essa salvação ao ser humano, né? Através da sua infinita, da sua bondade, da sua graça, da sua misericórdia, e assim ele fez através de Jesus. E o que é que Deus quer? Deus quer que o ser humano creia. Então, quando ele crê, por livre e espontânea liberdade sua e vontade, né? Ele está seguindo um atributo aí que existe em Deus, que é a liberdade de escolha. Então, em relação à salvação, por mais que Deus pudesse salvar todo mundo, mas ele simplesmente não quer. Por quê? Porque ele quer que o ser humano venha à salvação não por obrigação, mas por entender, compreender que ele é o Salvador, que ele é o Redentor e que essa pessoa deve
compreender isso, entender e se converter, né? Então é muito interessante essa pergunta aí. Onisciente, né? Vamos trabalhar essa ideia de onisciente em um texto, que é o Salmo 139. Aqui é um modelo, apenas um exemplo, né? O que é que o Salmo 139 diz? Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conheces. Olha só, aí, tudo conheces. Quando ele fala que tudo conhece, ele está falando de quê? De um Deus que sabe de todas as coisas. Um Deus que é onisciente. Nota-se aí que o salmista, ele está dizendo o quê? Que antes que mesmo as palavras viessem até os seus lábios, Deus já conhecia. Então Deus tem o conhecimento de tudo. Não somente aquilo que já existe, mas até mesmo daquilo que ainda não existe. Deus é o Senhor de todo o conhecimento, né? Então, a gente nota aí que Deus, ele se revela como Deus que sabe aquilo que ainda não existe, e aquilo que existe, e aquilo que ainda vai existir. Muito interessante isso aí. Agora, uma pergunta também muito importante, né, que envolve essa ideia de Deus saber de tudo. Se Deus sempre soube que Adão e Eva iriam pecar, por que Deus fez, né? Deus sabia? Sabia. Deus sempre soube que Adão e Eva iriam pecar. Mas, se ele já sabia, né, por que então Deus fez? Por que Deus fez Adão e Eva se ele já sabia que esses dois iriam pecar? Bom, aí a gente vai compreender o quê? Que Deus ele é soberano, né? Ele tem os seus desejos, ele tem as suas vontades, e ele achou por bem criar o ser humano. Ele achou por bem criar esse casal, mesmo sabendo que esse casal iria pecar. Porém, como ele sabia que o casal ia pecar, o que é que ele faz? Ele já projeta, ou seja, ele providencia a salvação desse casal aí e dos demais que viriam depois, antes da fundação do mundo. Ou seja, ele projetou aí a salvação já antes da fundação do mundo. Por quê? Porque ele sabia que ele ia criar um casal, esse casal em algum momento das suas vidas eles iam pecar contra Deus, os descendentes desses casais aí nasceriam sob o pecado, sob o domínio do pecado. Então o que é que Deus faz? Deus faz um projeto de salvação antes da fundação do mundo, e apresenta a esse casal aí toda a raça humana posteriormente, né? Por quê? Porque Deus sabia que eles iriam pecar, né? Deus poderia ter optado em não criar aí o Adão, não criar a Eva, mas ele optou em criar, aí envolve a soberania de Deus, tá certo? Então Deus não só sabia que o primeiro casal ia pecar, como sabe quem será salvo e quem não será salvo, né? Isso aí é algo também espetacular da parte de Deus, né? Antes de Deus criar tudo aquilo que você vê ao redor, ele já sabia o fim de todas elas, né? Ele já sabia o fim da humanidade, ele já sabia o fim do próprio planeta, né? Então o que é que ele faz? Antes de criar tudo isso, então ele já traz ali o projeto de salvação. Automaticamente ele já vai eleger, ele vai escolher a igreja, né? Ele vai fazer uma escolha aí antes da fundação do mundo, baseado no seu entendimento, ou seja, no seu conhecimento de todas as coisas. Ele vai fazer esse projeto de salvação, que é enviar o seu filho, né? E
como ele sabe quem é que vai crer no seu filho, quem é que vai optar em servir o seu filho, acreditar que o seu filho é o Messias, o Salvador, então a esses ele vai chamar de igreja e a esse ele vai eleger. Eleger por quê, né? Porque ele teve ali uma presciência, ou seja, um conhecimento antecipado. Antes dele criar todas as coisas, ele viu que através do seu projeto de salvação, que era Cristo Jesus, muitas pessoas iriam crer em Cristo, né? Então, o que é que ele faz? Ele elege essas pessoas, eles escolhem essas pessoas em Cristo Jesus para que elas pudessem usufruir de vida eterna, né? Isso aí é muito interessante e nós vemos essa presciência aonde, né? Na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, e o versículo de número 2, que diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, né? Então, essas pessoas foram eleitas. Em que momento, né? Antes da fundação do mundo. Por quê? Porque Deus já viu. Já viu, por que ele viu? Porque ele tem um conhecimento de tudo. Ele já tinha conhecimento dessa situação futura, de que muitos iriam crer no sacrifício do seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Então, a esses que ele viu, crendo em Cristo Jesus, né, ele simplesmente elegeu essas pessoas e escolheu elas para serem salvos, para ter a vida eterna, usufruir da vida eterna. Isso é um atributo fantástico que tem em Deus, né? Bom, quando a gente comenta aí sobre os atributos de Deus, né, é mais complicado do que a gente imagina, isso é verdade. Por quê, né? Principalmente por causa de textos que aparentemente eles mostram aí uma suposta contradição em relação a alguns desses atributos, né? Nós vamos ver um exemplo aqui que justamente parece que o texto ele coloca em xeque aí o atributo de onisciência de Deus, né? Gênesis capítulo 22 e o versículo de número 12. Esse texto ele é muito utilizado por alguns teólogos, né, que acreditam que Deus não é onisciente, né? Muitas pessoas discutem esse texto, traz uma interpretação qualquer, talvez mais baseada no texto propriamente dito, fora de um contexto, e acaba aqui trazendo uma heresia ao afirmar que Deus não sabe de tudo. Então, existe até denominações religiosas dentro do cristianismo que, baseado nesse texto, eles afirmam que Deus ele não sabe de tudo, né? Então, o que é que o texto diz? Gênesis 22, 12. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então, o texto aí acima, né? Ele aparentemente, ele coloca aí em xeque essa ideia de Deus saber de tudo. Por quê? Porque é a primeira impressão que o texto passa. Qualquer pessoa, qualquer leitor da Escritura Sagrada, quando passa por esse texto, vai compreender que quem está falando com Abraão é Deus. E agora esse Deus está utilizando de uma expressão que coloca em xeque o seu atributo de onisciência. Por quê? Porque ele diz, agora sei. Poxa, ele não sabia? Ele está sabendo naquele momento, que é o momento que Abraão vai sacrificar o seu filho. Então ele não tinha certeza que Abraão pudesse fazer aquilo. Bom, uma coisa muito interessante que a gente tem que utilizar para se interpretar um texto é usar dos contextos, né? Quando nós lemos o versículo anterior, o que é que nós percebemos? Nós percebemos que não era Deus propriamente falando, mas um representante
angelical da pessoa de Deus, que era o anjo do Senhor. Capítulo 22 e o versículo 11 diz isso. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então, quem é que estava falando com Abraão? Era Deus ou era o anjo do Senhor? Era o anjo do Senhor e não a pessoa de Deus. Então, quem disse: agora sei que temes a Deus, é o anjo e não a pessoa de Deus, como aí aparentemente demonstra, tá certo? Agora nós iremos trabalhar aí a questão da onipresença, né? Nós temos um salmo muito interessante, que é o Salmo 139, o versículo de número 8, o versículo de número 7, o versículo de número 8, que diz assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu lá estás. Se fizer no Seol, né, que nas nossas traduções traz inferno, a minha cama, eis que tu ali estás também, né? Então, o que nós percebemos aí? Nós percebemos que esse texto, esse salmo aí, ele está revelando para o leitor uma das qualidades divinas, que é a qualidade de onipresença. O salmista, ele é claro, ele é objetivo, ele é enfático, né? Em dizer aí, através desse salmo, que Deus, ele é capaz de estar presente em todos os lugares. Isso, para uma mente assim limitada como a nossa, né, do ser humano, é bem complicado a gente compreender uma figura, uma entidade, um ser espiritual estar presente em todos os lugares, né? Então, para nós isso é muito complicado de entender e de compreender, né? Mas alguns podem perguntar o seguinte: se Deus está assentado em seu trono, como diz a Escritura, né? Aí, de acordo com Isaías 6, versículo 1, e vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, né? Como ele pode estar em todos os lugares? Ele está lá no seu trono, mas como é que ele pode ser onipresente? Como é que ele pode ser capaz de estar em todos os lugares, né? Então, a gente nota o quê? Que, de acordo aí com o Salmo 139, a presença de Deus, olhe bem, a presença de Deus está em todos os pontos do espaço, seja aqui dentro do globo terra ou seja fora, né? Mesmo ele estando aí assentado no seu trono. Então, a presença dele pode estar em qualquer lugar, assim ele queira. Ele não precisa estar aqui, por exemplo, para ele ver o que eu estou fazendo, o que você está fazendo, o que a humanidade está fazendo. Não. Mas ele pode, se ele quiser, estar em vários pontos de vários lugares ao mesmo tempo. Isso é um atributo divino, é um atributo que só existe na pessoa de Deus. Eu espero que você tenha compreendido a nossa aula de hoje, né? É uma aula simples, um assunto simples. Eu espero que você tenha absorvido. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor.